Olá, sou Luiz Américo Camargo, eu estou aqui para criar um fermento natural junto com vocês. Eu faço daqui, vocês seguem de casa e a gente vai ter como referência o livro Pão Nosso. Tá tudo bem explicadinho aqui. É muito simples, a gente vai precisar de suco de abacaxi, de farinha de trigo integral. Vamos misturar num recipiente como esse, de porcelana, pode ser um pote de vidro também, não tem problema. E a ideia é a seguinte, juntando esses dois ingredientes, a gente vai deixar que a natureza faça a sua parte. O que isso significa? Que os micro-organismos que estão no ar vão começar a digerir a farinha e o suco e vão produzir uma fermentação. A gente vai aprender com o método a controlar isso aí até chegar ao pão. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter colheres medidoras para usar a quantidade certinha de farinha. Por isso que eu estou usando essas colheres padrão, xícaras e colheres padrão. A gente vai misturando esse recipiente, vai fechar e vai esperar algumas horas. Eu vou dar o passo a passo para vocês. Primeira coisa muito simples, a gente vai pegar a farinha de trigo. Precisamos de 50 gramas. Como é que se mede farinha nessas colheres dosadoras? Colocando uma quantidade a mais, passando a faquinha por cima para nivelar. Eis aqui minha quantidade. Vou colocar aqui no vidro. Agora, pego o suco de abacaxi, fresquinho, fiz hoje, não coloquei açúcar, nem água, nem nada. Só coei. Vou colocar aqui 60 ml. Pronto. Misturo. Mexo com bastante cuidado para que o suco tome toda a farinha. O fermento, como vocês veem, não é muito bonito. Por enquanto ele parece um mingau. E a ideia aqui é misturar muito bem a parte líquida com a parte sólida. Pronto, misturei direitinho. Passo a mão aqui para não desperdiçar nada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. A gente vai aguardar 48 horas até que aconteçam as primeiras reações. A gente pode fechar tanto com um pano limpo, como pode usar também papel filme, é uma opção. E o principal é deixar num lugar tranquilo, um lugar fresco, que não tenha calor, que não tenha vento, que não tenha vibração, para que o fermento fique tranquilamente. A gente vai se encontrar aqui todos os dias para ver como é que está o nosso projeto de fermento, de levain, como se diz em francês. E eu diria o seguinte, que além do abacaxi e da farinha, o principal ingrediente é a paciência, porque a gente tem que esperar. Em uma semana mais ou menos está concluído, mas todos os dias a gente vai se encontrar aqui no Facebook e vai ver os detalhes de toda essa evolução. Até lá! Olá, sou Luiz Américo Camargo, a gente está criando um fermento online. Eu faço daqui, você faz daí. Hoje é o nosso segundo dia, 24 horas depois da criação do primeiro fermento, onde a gente misturou farinha e suco de abacaxi. E a ideia é ver o que aconteceu 24 horas depois. Na verdade, o correto seria esperar 48 horas. Mas como é bom a gente sempre abrir o fermento para dar uma mexidinha, dar uma olhadinha se está tudo bem e observar se tem reações, vamos aproveitar para fazer isso agora. Bom, eu guardei o meu fermento, a minha mistura de farinha e suco de abacaxi no armário, envolvido com esse pano. E agora eu tenho satisfação de ver que a gente já vê aqui as primeiras bolhas, quer dizer, as leveduras microscópicas que estão aí no ambiente começaram a fazer seu trabalho. Então 24 horas depois elas já mostram aqui alguma atividade. A ideia é a seguinte, se tudo correr bem, amanhã, 48 horas depois, como a gente prevê no livro Pão Nosso, se tudo estiver certo, a gente vai alimentar um pouco mais esse fermento com suco de abacaxi e com farinha integral. Então amanhã a gente se encontra de novo, daqui a 24 horas na verdade, para dar sequência à criação do fermento online. Olá, sou Luiz Américo Camargo, nós estamos na terceira parte da criação do fermento natural. Como vocês lembram, há 2 dias a gente misturou suco de abacaxi e farinha de trigo integral, seguindo as orientações do livro Pão Nosso. E agora é o momento de ver se o nosso fermento está progredindo ou não.
Ontem a gente já viu que apareceram as primeiras bolinhas, agora, para nossa satisfação, realmente o nosso fermento está progredindo, ele mudou a textura, ele está um pouquinho mais mole, então é sinal de que ele tem aqui uma atividade. E agora o que a gente faz? Continuando seguindo a receita do livro, a gente vai misturar mais farinha de trigo integral e suco de abacaxi. Então, vamos lá. Dessa vez são 30 gramas de farinha de trigo. Como eu mostrei para vocês, a gente tem que nivelar passando a faca. 2. Eu estou usando colheres medidoras padrão, quer dizer, não tem erro se a gente usar. 3. E agora eu vou usar o suco de abacaxi, vou colocar 1,5 colher de sopa, equivalente a 20 ml. Fazer uma sujeira faz parte do negócio. Vou misturar um pouco mais. Vocês vão ver que a massa vai ficar um pouquinho mais grossa, porque eu estou adicionando dessa vez mais farinha do que suco. O que a gente vai fazer depois? Cobrir com um pano ou com papel filme, como vocês preferirem. Vai voltar essa mistura para o armário. Amanhã a gente volta para ver como é que está evoluindo a criação do nosso fermento natural. Olá, eu sou Luiz Américo Camargo, estou aqui criando um fermento natural junto com vocês, seguindo a receita do livro Pão Nosso. Não vamos perder a conta, a gente começou essa aventura há 72 horas, 3 dias, e a gente começou misturando suco de abacaxi com farinha de trigo integral. A ideia é que essa mistura gerasse aí uma fermentação a partir de leveduras naturais que estão no ar. Vamos dar uma olhada na nossa mistura? Bom, a gente manteve nesse pote aqui, enrolado com um pano, dentro do armário. Eu acabei de dar uma olhadinha, nós vemos aqui algumas bolinhas, é sinal de atividade. A ideia é a seguinte, a gente abriu hoje só para dar uma olhada, se o fermento tiver crescido, amanhã a gente vai alimentar mais uma vez, dessa vez com água e com farinha de trigo integral. Então, faz parte do jogo a gente dar uma olhadinha, aproveitar e mexer mais um pouco. Vamos lembrar que essas leveduras e bactérias gostam de oxigênio, então a gente pode agitar bem. Então é isso, nosso encontro de hoje foi rápido, é mais para conter a ansiedade da gente na criação desse fermento. Então a gente, de novo, enrola com o pano, vai voltar para o armário, um lugar protegido de calor, de vento, e amanhã a gente se encontra aqui dessa vez para alimentar esse fermento. Caso ele tenha crescido, vamos torcer. Até amanhã. Olá, sou Luiz Américo Camargo e estou aqui criando um fermento natural junto com vocês, baseado aqui nas receitas do livro Pão Nosso. Bom, a gente começou a nossa aventura há 96 horas, hoje a gente vai olhar para o nosso pote, ver se a mistura cresceu, a mistura originalmente de suco de abacaxi e farinha. Se tiver tudo bem, a gente vai dar mais comida para ela, farinha de trigo integral e água dessa vez. Vamos olhar, para nossa satisfação, vemos muitas bolinhas, o fermento está bastante ativo. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou alimentar a nossa mistura com 1/3 de xícara de farinha de trigo integral, 50 gramas. Estou usando aqui uma colher padrão, dosadora, tem que ser assim, senão a medida não fica certa. Então 50 gramas de farinha e vou colocar 30 ml de água, água filtrada, de preferência sem cloro, equivalente a 2 colheres padrão. Perfeito. Agora eu vou misturar e vocês vão ver que essa mistura vai ficar um pouquinho mais sólida. Se vocês lembram no vídeo número 1, a mistura era um pouquinho mais mole, um pouquinho mais líquida. Com o tempo a gente foi colocando mais farinha do que líquido. E agora ela está pegando uma consistência mais firme. Pronto.
Passa o dedo assim para não desperdiçar, que isso aqui é precioso. De novo, como eu digo sempre, o ingrediente principal disso aqui é paciência. Então a gente vai guardar mais uma vez com o nosso pano e esperar mais 24 horas. Então amanhã a gente se encontra para ver como evoluiu essa mistura aqui. Até lá! Olá, eu sou Luiz Américo Camargo. Nós estamos aqui criando um fermento natural, seguindo a receita do livro Pão Nosso. Bom, para a gente não perder as contas, a gente começou essa aventura às 120 horas e da última vez a gente misturou bastante farinha e água. Vamos ver o que aconteceu. Como vocês podem ver, a massa cresceu bastante, está bem aerada, bem leve, olha só. Isso é muito bom, sinal que o fermento está bem ativo. E o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, vocês vão ficar chocados, mas a gente vai jogar fora metade dessa mistura. Vamos colocar aqui, misturar com mais farinha e água. Por que a gente está jogando fora metade? Para que o fermento ganhe bastante matéria nova, para que ele fique bastante renovado e siga ficando bem forte. Vamos lá. Então, eu pego aqui uma tigela, vamos mudar de pote. Aproveito mais ou menos metade da nossa mistura. E agora eu vou adicionar meia xícara de farinha de trigo integral. Vou nivelar aqui direitinho. E vou acrescentar 2 colheres de sopa de água. Lembrando sempre que eu estou usando colheres e xícaras padrão, que dão uma medida mais precisa. Bom, de novo vamos mexer. Vocês vão ver que a massa vai ficar bem seca, vai ficar bem diferente do que a gente fez até agora. E a ideia é essa mesmo. Qual que é a proposta? É modelar uma bola. Como se a gente estivesse sovando um pão. Olha aqui. Aproveitar bem o que ficou de água, de farinha, de fermento. Já está de bom tamanho. A gente vai modelar uma bola e vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar para um recipiente como esse, um recipiente limpo. Vamos deixar a bola ali. Dessa vez, em vez de usar o pano para cobrir, a gente vai usar filme plástico. E aí, para variar, vamos esperar mais um pouquinho, mais 24 horas. E a gente vai ver o que vai acontecer com essa bolinha aqui. Amanhã eu encontro vocês para mais uma parte, está chegando no final a aventura. Até lá. Olá, eu sou Luiz Américo Camargo, eu estou aqui com vocês criando um fermento natural e a gente vai chegando quase no fim da nossa aventura. Bom, a gente tem seguido as instruções do livro Pão Nosso. E agora, 144 horas depois, a gente misturou suco de abacaxi, farinha integral, deixou a massa crescer, depois água. Se vocês lembram do nosso último vídeo, eu modelei uma bola, a bola se transformou nisso aqui. Ela parecia bem seca por fora, mas se vocês olharem, ela está bem aerada, bem porosa. E a ideia agora é a seguinte, eu vou pegar mais ou menos 100 gramas dessa mistura, vou colocar na tigela, e aí vou misturar com bastante farinha e com água. Reparem só na proporção. Para cada 100 gramas de fermento, eu vou usar 200 de água e 300 de farinha. 1, 2, 3. Mantendo essa proporção, não tem erro. Então, primeiro passo, estou usando uma xícara dosadora. Eu vou pegar cerca de 100 gramas do fermento. Isso aqui vocês descartam ou pode dar para algum amigo que queira começar um fermento. Vou misturar com água o equivalente a 200 ml. Aqui está. Agora eu vou colocar farinha de trigo integral, equivalente a 300 gramas. E agora a gente vai mexer. Modelando a massa como se fosse uma massa de pão. Eu vou deixar aqui nesse mesmo recipiente. Vou cobrir com filme plástico
e vou deixar crescer por mais ou menos 8 horas. Depois que crescer, eu posso passar para um pote com tampa, por exemplo, e colocar na geladeira para estabilizar. Imagina que a gente tem muitas leveduras aqui trabalhando a todo vapor, é legal elas baixarem um pouquinho o ritmo, na geladeira isso acontece. E a gente vai pegar isso aqui só amanhã e aí sim é o último passo do nosso fermento natural. Tá com dúvida? Pega a série de vídeos desde o começo, acompanha passo a passo e vê que não tem mistério. Até lá! Olá, eu sou Luiz Américo Camargo e nós estamos chegando na parte final da criação do fermento natural, seguindo as dicas do meu livro Pão Nosso. Bom, se vocês olharem o vídeo anterior, a gente chegou na etapa ali conclusiva do fermento, misturando parte do fermento com água e com farinha de trigo integral. Aquela bola que a gente fez resultou nisso aqui, que nem é muito bonito de mostrar, mas eu garanto que funciona muito bem. A partir do momento que a gente cria essa massa, a gente vai usar uma parte para fazer um pão como esse, já vou falar mais dele. O restante a gente vai guardar num pote como esse aqui com tampa, um pote de vidro que pode ficar na geladeira, ou mesmo como esse. Esse, aliás, é o meu fermento, um fermento que eu criei há 4 anos e vou alimentando periodicamente e ele nunca me deixou na mão. Então qual é a ideia aqui? A gente pode pegar, usando a colher dosadora, 200 gramas desse fermento que a gente criou ontem. Importante dizer que a medida padrão é que nos garante o peso certo, a quantidade certa. Vou pegar essa quantidade, misturar com farinha, misturar com água, seguindo a receita do pão integral. Então são 400 ml de água, 600 gramas de farinha. A gente mistura, tem uma longa sova, tem ali uma fermentação demorada, mas a gente chega num resultado como esse. Eu espero que vocês cheguem também. Esse aqui é um pão integral. Pelo som a gente vê que ele está bem assado. E eu espero que essa série de vídeos tenha principalmente inspirado vocês a colocar a mão na massa. As orientações estão todas aqui no livro. Porém, acho que quando a gente vê alguém fazendo e usando a prática, a gente se inspira um pouco mais. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês frequentem essa página aqui no Facebook, deixem suas dúvidas. E é importante lembrar que essa página Pão Nosso foi criada não só para esclarecer algumas questões ligadas ao livro, mas principalmente para que vocês troquem ideias entre vocês. Eu espero que essa iniciativa tenha ajudado a criar toda uma legião de padeiros, de aficionados por fermento natural e espero encontrá-los mais vezes aqui. Para quem perdeu a série desde o início, não tem problema, basta ir até o vídeo 1, começar desde o início, isso aí é temporal, a gente vai seguindo os passos que costuma dar certo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.